O abandono de cargo público é uma infração grave punível com a pena de demissão. Isso está previsto no Estatuto Federal, que é a Lei 8.112, lá nos artigos 132, inciso 2, e no artigo 138. E o que caracteriza o abandono de cargo público? O servidor ele precisa se ausentar do trabalho durante pelo menos 30 dias seguidos. Só que aqui a gente já faz a grande ressalva em relação a esse tema. Não basta comprovar as ausências para demitir o servidor público. É necessário comprovar que essa ausência foi intencional. E eu vou te explicar como que isso funciona. Nós temos dois elementos para que a administração pública consiga aplicar uma pena de demissão em caso de abandono de cargo público. Quais são esses elementos? Elemento objetivo, ou seja, as faltas. Na maioria dos casos, as faltas realmente aconteceram. O servidor não foi trabalhar durante pelo menos 30 dias seguidos e o elemento objetivo está comprovado. Agora, além disso, além das faltas, a administração pública precisa comprovar que houve a intenção do servidor de se ausentar. É o que a gente chama de elemento subjetivo ou animus abandonandi. E para quem não é do serviço público ou não atua nessa área, pode parecer até curioso que um empregado falte 30 dias ao trabalho, 30 dias seguidos, né, sem que tenha intenção. Mas eu trouxe aqui pelo menos 6 casos onde não fica caracterizado a intenção de abandono, e também trouxe um caso bem peculiar que nós tratamos aqui no escritório, que vai ficar muito claro para vocês que existem várias situações em que o servidor se ausenta por mais de 30 dias consecutivos e ainda assim não pode ser demitido porque não houve a intenção desse abandono. E se não houver a intenção do abandono, ainda que as faltas existam, a administração pública não pode aplicar a pena de demissão. Qual que é o primeiro caso que acontece muito? Quando o servidor consegue uma LIP, licença para interesse particular, que é aquela licença sem remuneração, muitas vezes ele vai para fora do país. Ele passa uma temporada, um ano e meio, até 2, né? A LIP pode ter 2 anos de duração. E qual que é a grande questão? A LIP é um ato discricionário. O que isso significa? O administrador público pode concedê-la ou não, a critério dele, não precisa nem justificar suas razões, e uma vez concedida, ele pode revogar aquela LIP antes do término do prazo. E aí o que acontece? A pessoa já está lá no exterior, muitas vezes um local de difícil acesso, e está fazendo algum projeto, alguma coisa, já está um ano e meio lá, e recebe a informação que a LIP foi revogada. Então, nesse momento, ela tem que voltar para o trabalho dela. Só que pode acontecer problemas de documentos, problemas de passaporte, algum tipo de situação que ela está passando que ela não pode abandonar sob pena de responder ali até criminalmente no país onde ela está. Então essa situação demonstra o quê? Ela não pode simplesmente abandonar tudo e voltar imediatamente ao trabalho, porque isso pode gerar inclusive algum tipo de repreensão e punição no país onde ela se encontra. Agora, claro que isso tem que ser justificado. Se ela estiver numa situação dessa, por exemplo, está fazendo algum tipo de estudo no exterior, que tem bolsa do governo, alguma coisa nesse sentido, ela vai ter que ressarcir se caso abandonar isso daí, enfim. N hipóteses, ela tem que comunicar imediatamente o órgão público e se colocar à disposição para fazer pelo menos um trabalho remoto. Fala, olha, a situação é essa, manda os documentos comprobatórios, explica a situação e fala, tem como nesses próximos 60 dias, 90 dias, eu fazer o trabalho remoto? Porque dessa forma o servidor ele se isenta da responsabilidade intencional da ausência. Porque ele mostrou de forma objetiva e documental a impossibilidade de retornar naquele momento. Por exemplo, um caso recente, a guerra da Rússia. Já não é tão recente mais, né? Mas imagine só algum servidor que estivesse na Rússia ou na Ucrânia e a LIP fosse revogada e ele tivesse que se apresentar e está tudo fechado ali. Como que ele ia fazer? Ia ter 30 dias de ausências, às vezes ele não ia conseguir ter acesso à internet, porque houve um problema na internet,
e isso não pode ser considerado abandono de cargo. Então, quando a pessoa, o servidor público, está em licença de interesse particular, muito cuidado, porque se acaba essa licença e ele não tem a possibilidade de retornar ao cargo, ele precisa comprovar qual que é essa impossibilidade e colocar-se à disposição do órgão público. Outro problema que tem acontecido bastante, esse eu até circulei aqui na minha anotação, porque tá bizarro o que está acontecendo. Teletrabalho na época da pandemia. Pandemia 2020, 16 de março, fechou o Brasil. O Brasil e o mundo, né? A maioria dos órgãos públicos não tinha estrutura para lidar com essa situação, foi tudo feito às pressas, no apagar das luzes, mas o fato é que várias atividades são atividades necessárias, não poderiam paralisar. E aí, cada um foi dando seu jeito, muitos servidores não tinham nenhuma estrutura digital em casa, muitos não tinham nem computador, nem internet banda larga, e demorou algum tempo até as coisas entrarem em ordem, até pela limitação de acesso, as restrições impostas, né, por todos os governantes. Mas o fato é que, depois de vários anos, 2023 para frente, que a situação se normalizou, graças a Deus, o que aconteceu? Às vezes mudou chefia, perdeu documentação, e aí a pessoa pega aquele registro ou aquela falta de registro de pontos e vai questionar o servidor. Fala, olha, aqui nesse período aqui, sei lá, de abril a maio de 2020, não tem trabalho seu, não tem registro de ponto. Aí o servidor vai se explicar, mas foi quando teve a pandemia e não sei o quê. Tá, mas o que você fez? Então, assim, é uma situação complicada. E aqui, um ponto que eu tenho verificado muito nas pessoas que entram em contato com o nosso escritório é o problema de apagar as mensagens de WhatsApp. Muita gente coloca ali para apagar com 7 dias ou com 90 dias, não salva os e-mails, e numa situação dessa ele não tem prova que trabalhou. Claro, a gente estava numa situação extraordinária, existem outros meios de provas, por exemplo, foi instaurado um PAD para isso, chama testemunhas para falar, olha, o fulano estava trabalhando, ele fez isso, isso e isso, busca outros processos que a pessoa tenha participado, dado um parecer, emitido algum ofício, para comprovar que efetivamente houve o serviço lá. Porque, como eu disse, infelizmente, existem pessoas mal intencionadas que podem se utilizar disso daí para prejudicar um servidor. E aí ele não tem prova de nada do que aconteceu em 2020, como que ele estava trabalhando, e tem uma abertura lá na folha dele de 6 meses, e isso é complicado. Ele não teve ânimos de abandonar e muitas vezes nem houve o elemento, o elemento objetivo, que é a ausência, e ainda assim ele corre o risco de ser demitido. Outra situação aconteceu bastante, né? Mas essa boa parte das comissões de PAD já arquivaram os processos, mas tem alguns ainda em andamento. Servidores que optaram por não se vacinar, né, da Covid e foram proibidos de retornar presencialmente ao trabalho. Essa é uma situação muito delicada, tem muita divergência na jurisprudência, mas o fato é que existem casos que o servidor não se vacinou, o órgão voltou às atividades presenciais e ele não pôde voltar às atividades. Nesse caso, não tem ânimos de abandonar. O servidor foi tolhido de acessar o local, ele foi proibido. E aí, nessa situação, ele tem que comprovar o ofício, o e-mail, a mensagem que ele recebeu, mostrando que ele não poderia comparecer ao serviço por não ter se vacinado. Essa situação está menos comum agora, né, que a situação já está bem mais normalizada, mas ali 2022, começo de 2023, aconteceu bastante. E novamente, se o servidor foi proibido de acessar o local de trabalho, ele não teve o ânimo de abandonar, faltou o elemento subjetivo. Existem as faltas? Existem. Principalmente se o órgão público cortou o acesso remoto dele, proibiu atividades em teletrabalho, aí de fato ele não vai ter trabalhado, só que não houve o ânimo dele abandonar. Outra situação que infelizmente tem acontecido muito, servidores doentes, principalmente com depressão, e que não têm o seu afastamento de saúde renovado pelo órgão, né? Verdade seja dita, pessoal, os órgãos públicos, né, a administração pública não gosta que o servidor fique doente. Por quê? Existe uma sobrecarga de trabalho, faltam servidores públicos, né? A gente está sempre falando de orçamento, em crise, apertado, não pode contratar, todos os órgãos trabalhando com um número reduzido de servidores e acaba que aquele servidor que começa a apresentar vários atestados porque ele efetivamente está doente,
acaba sendo prejudicado, porque vai chegar uma ordem lá de cima para a perícia oficial, vai falar, olha, começa a recusar esse atestado dele, né, do servidor que está tentando renovar. Agora, se o servidor está efetivamente doente, está laudado, um médico especialista avaliou a condição de saúde dele, olha, ele está com depressão, está fazendo tratamento, ou está com um problema ortopédico e não tem condição de voltar, se a junta médica oficial não homologa aqueles atestados e não renova o afastamento, está contabilizando falta, ou seja, temos aqui o elemento objetivo. Mas o servidor não teve o interesse de faltar ao trabalho. E essa situação ela é complicada, porque muitos servidores mudaram de cidades e moram sozinhos porque passaram em um concurso em outra região. E nós tivemos um caso aqui muito emblemático de uma servidora que ela desenvolveu um problema gravíssimo de artrose a ponto dela não conseguir abrir uma porta. Olha só o nível da doença dela. Não consegue abrir uma porta. Abriu um processo de remoção, por quê? Uma pessoa dessa não pode morar sozinha. Ela abriu um processo de remoção para morar perto da família, justamente porque as atividades básicas do dia a dia ela não consegue exercê-las. E aí a comissão simplesmente falou que ela pode voltar ao trabalho. Ela tem condição de trabalhar. O problema nesse caso é o quê? Ela não pode morar sozinha. E como ela fez um concurso, ela já está no final da carreira. Ela fez um concurso, está quase se aposentando, para outra cidade, para outro estado e mora sozinha, como que uma pessoa dessa vai continuar trabalhando? Então tivemos que entrar judicialmente para homologar esse atestado até que saia o pedido dela de remoção por motivo de saúde. Porque o problema ortopédico dela impede que ela exerça coisas básicas do dia a dia. Ela não pode viver sozinha. E onde ela mora, ela não tem ninguém para ajudá-la. Uma pessoa que não foi casada, não tem filhos. Então, é somente ela. E estando com esse problema de saúde, ela não tem como estar sozinha naquela região. Novamente, não tem nenhum tipo de intenção de faltar. E aqui eu destaquei também casos de depressão. A depressão ela é uma doença complicada porque ela não é uma doença que a gente consegue olhar um raio-x ou um exame de sangue e comprovar que ela existe, né? Ela tem um caráter muito subjetivo e é muito negligenciada nos órgãos públicos. Os órgãos públicos, como eu disse, eles não gostam de servidor que fica se afastando. Então a pessoa está fazendo algum tipo de tratamento psiquiátrico, está com síndrome de pânico, burnout, ou passou por um estresse no casamento, se é um servidor da área policial, viveu algum episódio que gerou esse impacto nele, e aí simplesmente ele ainda não tem condição de retornar ao trabalho, só que a junta médica vai e fala, não, ele já está em condição. Aí como que faz? Ele está ali numa crise de pânico, numa crise psiquiátrica, como é que ele retorna ao trabalho? E aí vai começar a computar as faltas. Deu 30 dias seguidos, vão abrir um PAD. Houve a intenção de faltar? Não houve. Mas ainda assim, ele está correndo o risco de ser demitido simplesmente porque os atestados não foram homologados. Outra situação. Servidores com problemas de alcoolismo ou drogas. Isso é uma situação que a pessoa perde o controle, muitas vezes ela é internada compulsoriamente e não teve nenhum tipo de pedido de afastamento, ela simplesmente entra ali no momento que ela está consumindo muita droga ou está com problema de alcoolismo, fica até na rua jogada, não comparece ao trabalho. A justiça já entendeu que esses casos não se caracterizam o abandono, porque não teve a intenção do servidor de faltar ao trabalho. Claro, ele tem que comprovar depois que ele foi internado, que estava numa situação complicada, juntar isso ao processo para comprovar que não existiu a intenção de faltar ao trabalho. Por fim, já vi uma vez acontecer isso daqui. O que acontece? A pessoa saiu de férias, foi para um lugar remoto, né? Uma ilha, alguma coisa bem distante, né? No exterior, e sofreu algum tipo de acidente. Acidente grave, que ela ficou de cama 60 dias, 90 dias, não tem comunicação, é um local que só se acessa por barco. Então, assim, até a pessoa se recuperar e ter condições de entrar em contato, mandar um sinal de vida, né, vamos falar assim, vai um tempo. Então, nesse caso aqui, apesar das faltas que podem superar 30 dias, não houve o ânimos abandonante. Lógico que a pessoa vai ter que comprovar tudo que ela passou, né? Tem que enviar fotos, mostrar documentos, registros médicos, medicamentos,
tudo serve como elemento de prova para mostrar, olha, naquele momento ela estava numa região precária, sem acesso à internet, telefone só local, e por isso que ela não entrou em contato, ou seja, teve as ausências, mas não houve o ânimos abandonante. Agora, uma situação curiosa, para vocês verem que realmente pode acontecer a ausência sem o interesse do servidor de abandonar, foi um caso que a gente teve aqui no escritório. O nosso cliente ele tem problema de claustrofobia, né, que você não pode ficar em um lugar muito apertado e fechado. E o que aconteceu? Começou uma reforma no órgão, tá? E aí ele era um cliente, ele é um servidor que tinha ali suas rusgas, os seus desentendimentos com a chefia, e a chefia se aproveitou dessa oportunidade da reforma do órgão público e colocou ele debaixo de uma escada, numa salinha pequena, sem nenhum tipo de ventilação natural, iluminação horrorosa. E o que aconteceu? Ele começou a ter crises de ansiedade, crises de pânico. Colocaram ele ali de maneira proposital, porque sabiam que ele era claustrofóbico, o órgão estava em reforma, isso daí foi antes da pandemia, né? Então todo o trabalho era presencial, e ele simplesmente começou a ter uma série de crises de pânico por estar trabalhando naquela situação. Explicou para a chefia, pediu para mudar, não mudaram, ele parou de ir. O que fizeram com ele? Abriram um processo administrativo disciplinar. Por sorte, ele filmou o local, tirou várias fotos, registrou por e-mail, informando, mandou os atestados dele que estava tendo essas crises, e aí a gente conseguiu comprovar que não existiu o ânimos dele abandonar. Inclusive depois entramos com ação de dano moral contra essa chefia que fez isso daí. Então o ponto é que o ânimos abandonandi, ele é o pilar que vai gerar ou não a demissão, porque a falta na maioria das vezes vai existir. Citei aqui esse caso aqui do teletrabalho na pandemia, que não existiu a falta em muitos casos, mas em outros vai existir a falta, só que caberá ao servidor no processo administrativo disciplinar comprovar o quê? Não houve a intenção de falta. Isso se faz com documentos, com processos, com registros de foto, de filmagem, com e-mails, tudo que você possa comprovar que não houve a intenção de faltar é um elemento importante de prova que pode evitar a sua pena de demissão.